6h09, nós falávamos aqui com o Capelani sobre essa questão da Covid relacionada ao esporte. Vamos continuar no tema, tratando dessa questão no âmbito do legislativo, né? Porque hoje a Comissão Externa do Coronavírus, lá da Câmara Federal, completa 6 meses de funcionamento. E para fazer um balanço de todo esse trabalho até aqui, nós convidamos para participar do Bastidores do Poder o deputado federal Luiz Antônio Teixeira Júnior, ele que é do PP do Rio de Janeiro. Deputado, como vai o senhor? Boa noite. Boa noite, é um prazer falar aqui com vocês, participar aqui do Bastidores do Poder. Boa noite, deputado. Deputado, o que os senhores conseguiram levantar até agora? Como que a gente pode avaliar o trabalho desenvolvido pela comissão? O que foi possível fazer e o que essa comissão já começa a trabalhar para propor em relação ao enfrentamento da pandemia aqui no Brasil? Bem, nós estamos trabalhando já há 6 meses, realizando 70 audiências públicas, né? Todas as semanas eu e a deputada Carmen Zanotto fomos pessoalmente a Brasília, comandamos lá no plenário da Câmara dos Deputados, plenário 3, comandamos as reuniões da comissão, com os deputados remotamente, alguns em Brasília, a maioria remota. Conseguimos, ao longo desse período, aprovar inúmeros projetos de lei, né, que destinou os recursos específicos para o orçamento de guerra para a saúde, projeto de lei que proibiu exportação, que aumentou testagem, abordamos diversos assuntos. E acho que a última conquista da comissão foi o apontamento da medida provisória de 2 bilhões para que faça a produção da vacina, né, em parceria com a Universidade de Oxford, pela Fiocruz. Eu acho que essa é uma das entregas da comissão. Claro que tem um conjunto de problemas que a gente foi, a cada momento da pandemia, conseguindo abordar, discutir, auxiliar, muito mais do que acompanhar. A gente foi auxiliando o Ministério da Saúde. A gente queria, passava e fazendo interlocução entre os governadores, entre as secretarias estaduais, entre a população em geral, a própria classe médica. Cada período da pandemia houve algum problema diferente. Nós começamos com falta de equipamento de proteção individual, evoluindo para os respiradores de CTI, para problema de testagem, e agora o último problema agora que a gente trabalhou muito para ajudar a resolver é a falta de medicamento anestésico e sedativo dos pacientes entubados ou que precisavam ser entubados no leito de CTI. Então, a cada fase diferente dessa pandemia, a gente foi fazendo abordagens diferentes e foi ajudando na construção de soluções para esse momento tão difícil para o Brasil, né? Deputado, a gente inclusive tem números aqui da atividade da comissão externa, né? 70 audiências públicas, 354 convidados em reuniões, 4 visitas a estados, 58 projetos e decretos apoiados pela comissão, 19 projetos aprovados em plenário e 57 ofícios ao poder público. O que falta para vocês aprovarem o restante dos PLs? São 58, 19 foram aprovados em plenário e alguns ainda precisam do aval também do Senado Federal, né? Que costuras ainda são necessárias, do que tratam esses PLs que ainda não foram aprovados? Nós temos alguns PLs que abordam, por exemplo, a desoneração tributária dos insumos básicos de saúde. Não tem cabimento a gente ver no meio de uma pandemia, a população às vezes com dificuldade de comprar máscara, de comprar itens de proteção individual e ter uma carga tributária muito alta. Então isso é um dos PLs que estão na pauta, um PL até 1176 do deputado Jorge Sola. Tem um PL que é meu, que cria a Estratégia Nacional de Saúde, para a gente tentar criar uma empresa, considerar empresas nacionais, empresas estratégicas de saúde, para estimular a produção no nosso país dessa rede de insumos e equipamentos básicos, diminuindo a proteção ali do futuro do Brasil. A gente precisa ter uma soberania nessa área de insumos. A gente não pode ter um país do nosso tamanho e tendo comprar máscara, respiradores, luvas da China. Isso é uma questão. Nós estamos vendo que a guerra que vai vir, né? As futuras guerras que a gente vai enfrentar são guerras biológicas, né? E aí a gente precisa de ter autonomia. Então tem um conjunto de projetos, precisa que o presidente Rodrigo Maia leve esse projeto da Câmara, né? É claro que a nossa comissão é a única comissão de funcionamento da Casa, mas todo o conjunto dos deputados vão apresentando projetos, e aí não só os nossos 20 deputados da comissão externa, né? Alguns foram levados
a presidência pela própria liderança, eu acho que a gente ainda tem muita coisa pela frente ainda. Primeiro, ainda durante a pandemia e principalmente no pós-pandemia, né? A gente precisa aprender com os erros desse momento, né? Olhar o futuro e preparar esse Sistema Único de Saúde que tem se mostrado, apesar de todas as dificuldades, tem se mostrado essencial para salvar mais vidas, apesar desse número imenso de óbitos no país, mas sem o SUS a tragédia seria sem proporções. Deputado Luiz Antônio Teixeira Júnior, presidente da Comissão Externa do Coronavírus, o senhor citou no começo da entrevista todo o envolvimento da comissão com as negociações em relação à Fiocruz e à Universidade de Oxford para a produção da vacina, e é claro que eu não poderia deixar de perguntar para o senhor do tema do dia, que foi esse anúncio em relação a uma vacina, a gente pode tratar dessa forma, porque não é algo que parece muito definitivo, né? Diversos estudos estão sendo feitos, mas uma vacina supostamente eficiente contra o coronavírus desenvolvida pela Rússia e com possibilidade de negociações com organismos nacionais para a produção aqui também. De que forma os senhores tomaram pé dessa informação, acompanham essa notícia e vão trabalhar no desenvolvimento também científico dessas pesquisas aqui no Brasil? Olha, nós sobre vacinas fizemos 5 audiências públicas específicas, ouvimos os principais laboratórios que estão no desenvolvimento das vacinas, escutamos a Fiocruz em 2 oportunidades, uma em audiência pública e uma visita da comissão à própria Fiocruz. Na semana passada a gente fez uma audiência pública com o Instituto Butantan e deve estar visitando o Instituto Butantan na semana que vem para poder entender também alguma demanda que a comissão possa apoiar em cima de recursos federais, assim como a gente já fez com a Fiocruz. Mas nós conversamos com os principais laboratórios mundiais, com a Pfizer, que faz um projeto de desenvolvimento de vacina, com a GSKA, com a própria AstraZeneca, e em nenhum momento a gente conseguiu ainda contato com a Rússia. Nós temos uma audiência marcada com o embaixador da Rússia na quinta-feira. Alguns membros da comissão, vamos conversar com o embaixador da Rússia e convidá-lo, né, para trazer, né, a fabricante dessa vacina da Rússia para conversar conosco na comissão, se for interesse deles, para a gente entender um pouco mais qual é a tecnologia que está sendo utilizada nessa vacina, quais são os estudos clínicos que avançaram. Por exemplo, a vacina da Universidade de Oxford, ela tem uma parceria testando em São Paulo com a Unifesp e no Rio de Janeiro com o Instituto DOR. A vacina do Butantan está sendo testada em parceria em São Paulo e no estado da Bahia. A gente precisa entender qual foi a testagem na Rússia, e foram assim que todos os laboratórios apresentaram os seus planejamentos, qual era o seu desenvolvimento, até para a gente saber, né? Parece que hoje foi anunciado o Tecpar no Paraná querendo fazer uma parceria, né, com a Rússia, e a gente sempre chama a Anvisa para ver qual é a abordagem, se tem processo aberto, se não tem, qual é a testagem, qual é a expectativa. A pandemia, o Brasil é muito grande, né? Essa vai ser uma necessidade mundial. Então, obviamente, que todas as vacinas, desde que corretamente validadas, que possam chegar à nossa população, eu acho que pode nos trazer benefícios. A gente também vai, na quinta-feira, ter um posicionamento do embaixador russo, que foi assim que a gente fez com a Inglaterra. A gente foi até a embaixada, conversou com o embaixador do Reino Unido, e daí entraram o acompanhamento de todas essas ações. Vamos ver como está essa questão da Rússia, porque toda a comunidade científica mundial não conseguiu ter um estudo profundo sobre essa vacina anunciada pela Rússia. Deputado, no final de semana a gente atingiu a triste marca de mais de 100 mil vidas de brasileiros que foram perdidas para o coronavírus. Infelizmente, esses números vão sendo atualizados. Daqui a pouquinho deve sair a nova atualização desta terça com os números do Ministério da Saúde, mas o último dado que a pasta informou é o de 101.752 óbitos e mais de 3 milhões de casos confirmados da doença aqui no país. O que a comissão externa pensa sobre esses números? O que faltou para que a gente tivesse um número menos expressivo, menos significativo? É claro que significativo sempre vai ser a partir do momento em que uma vida é perdida para a doença, mas é possível apontar alguma culpa, alguma direção sobre o porquê temos um número tão alto na avaliação da comissão?
Olha, tem diversas causas, né, esses números. Primeiro, iniciado do marco da pandemia em fevereiro, que em algum momento, né, alguns cientistas, inclusive, e algumas pessoas, minimizaram o tamanho que ela poderia vir pela frente. Algumas pessoas classificaram erroneamente o tamanho do que significava a Covid-19. Segundo, o nosso país iniciou, por parte do Ministério da Saúde, não com uma estratégia que levasse em consideração a dimensão continental do nosso país e a necessidade diferenciada por Estado. Além disso, a interlocução com esses agentes. Né? Um país continental como o Brasil, a gente sabia que essa doença seria cíclica por estados, por regiões, e precisariam de atendimento, atenção e regras específicas voltadas por parte do Ministério da Saúde, estados e municípios para aqueles momentos de pico de pandemia. Nós vimos um primeiro pico que atravessou São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Pará, e depois ela se espraiou pelo Nordeste, agora ela está vindo para a região Sul. Então nós teríamos como nos organizar um país olhando essas regiões de forma diferenciada e dando atenção a esses locais de forma diferenciada. No meu ponto de vista, né, a gente não entrou com as medidas de controle alfandegário necessário, aí em janeiro e fevereiro. Eu documentei ao Ministério da Saúde a necessidade de fazer um controle alfandegário pesado sobre isso, né, avaliando quem chegava no país, controle de temperatura para todo mundo que chegasse. 95% dos nossos voos chegam por Guarulhos, e infelizmente a gente não conseguiu tomar essa providência, não conseguiu fazer esse controle alfandegário efetivo. E aí a gente não conseguiu ter um controle de quem entrou contaminado, isso foi se espalhando pelo país. A partir desse momento que entra em discussão, não se consegue fazer um isolamento de forma efetiva e principalmente o manejo da doença. Né? O país assistiu, sentado no sofá, as pessoas irem para o leito de CTI. Uma das coisas que a gente falou desde o início, a importância de fazer um diagnóstico precoce, né? Internar esse paciente precocemente. Infelizmente, a gente acreditou e deixou os doentes todos numa estratégia de irem. Opa, caiu a linha? Oi, deputado. Deixamos esses pacientes, né, erroneamente em casa, só irem procurar um médico quando eles já estavam em estado muito grave, com falta de ar, e aí a pneumonia instalada, a sequela foi, a intercorrência era muito grave. E hoje a gente sabe, a gente vê, eu tenho falado há muito tempo, a estratégia de fazer um diagnóstico precoce, uma internação precoce, dependente da opção terapêutica, né? O médico pode prescrever algum medicamento que ele acredite, mas hoje um paciente internado precocemente, antes da pneumonia estar completamente instalada, antes de mais de 50% de acometimento pulmonar, dificilmente esse paciente vai evoluir para óbito. Se olhar a taxa de mortalidade nos nossos leitos de CTI ou dos nossos hospitais, quando começou a pandemia, era de quase 50%. E hoje, nos principais hospitais do país, a gente tem menos do que 10% de óbito. Acho que essa fez muita diferença, a forma de que foi manejada essa pandemia, essa cultura de que, olha, o paciente fica em casa só se ele sentisse falta de ar, ele procurasse. Quando ele foi com falta de ar, já era, na grande maioria dos casos, tarde para fazer um tratamento eficaz e conseguir reverter o quadro. Muito bem, nós conversamos com o deputado federal Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, presidente da Comissão Externa do Coronavírus, falando conosco sobre esses 6 meses de trabalho deste grupo de parlamentares. Deputado, muito obrigado, parabéns pelo trabalho até aqui, boa sorte pela frente, porque trabalho que não vai faltar em relação a esse tema, hein? Com certeza, eu que agradeço a oportunidade, gostaria de parabenizar também vocês pelo trabalho, por toda a cobertura nessa pandemia, que os órgãos de comunicação têm sido fundamental para ajudar a população a enfrentar esse momento tão difícil. Muito obrigado. Com certeza. Boa noite. Obrigada, deputado.